Olá, o livro de hoje é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling. E eu já vinha pensando em reler esse livro há um tempo. Eu li quando eu era adolescente, li os 5 primeiros livros. E os primeiros, até os 3 primeiros, eu tinha achado bem legais e depois fui achando chato. E, enfim. Mas eu já venho pensando em reler a edição original. Eu estou lendo a edição da Bloomsbury, que é uma edição britânica. A J.K. é uma autora britânica, então imagino que essa seja a melhor edição para se ler. E tudo bem, estava pensando em ler, mas ok. E aí um dia eu caí no speech da J.K. Rowling, o commencement speech dela em Harvard. E é maravilhoso o vídeo dela, porque ela conta a história dela. Ela escreveu outros livros também, muito bons, mas ela acaba sendo conhecida como a escritora da saga dos 7 livros, né, do Harry Potter. E eu não conhecia a história dela. E até ela escrever o Harry Potter, até o Harry Potter dar certo, foi só perrengue. A vida dela foi só perrengue, só tragédia. E ela fala como ela superou tudo aquilo, né? Então, e estar relendo os livros agora, depois de ter assistido esse speech dela e de conhecer um pouco mais a história dela, tá me dando uma outra experiência de leitura. Porque, assim como eu falei no vídeo do Kafka, né? Conhecer a história do autor é interessante nesse tipo de situação, porque você entende certas decisões, entende por que as coisas estão sendo mostradas do jeito que elas são. E o Harry Potter, que é o personagem principal da história, tem vários outros personagens periféricos, mas acaba sendo a história dele. É uma criança que cresce na casa dos tios. Os pais morreram quando ele ainda era bebê. E aí, por causa disso, os tios passaram a criá-lo. E os tios não tratam ele muito bem, por assim dizer. Na verdade, não só a convivência dele com essa família não é boa, mas a convivência na escola, ele não tem amigos, ele é estranho, ele não é aceito. Então ele passa toda ali a infância dele convivendo com isso. Até que um belo dia, quando ele está fazendo 11 anos, ele descobre que não é bem assim, que na verdade os pais dele não morreram do jeito que falaram para ele, que na verdade os pais dele eram bruxos, e ele também é um bruxo. Então tá aí, porque ao longo da história várias coisas esquisitas acontecem com ele assim, e ele não sabe explicar muito bem por que acontecem. E aí ele começa a entender por que elas aconteceram. E aí ele vai para a escola de bruxos. E não só ele descobre que ele não é uma criança normal, né, digamos assim, como nenhum bruxo normal ele é. Ele é um popstar, porque os pais dele foram mortos, né, por um bruxo do mal. Pelo menos até então é um bruxo do mal. E ele não. Então ele é conhecido por todo mundo, mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sem saber nada. E aí o primeiro livro conta todo esse processo dele de entender um pouco do passado dele, começar numa escola, dessa vez uma escola um pouco mais adequada para o que ele é. E enfim, e mostra toda aquela fase, né, quando você é criança e adolescente, de aceitação, de adaptação, de fazer amigos,
de ter os rivais na escola, de começar a ter as referências, enfim, mostra isso tudo. E os 7 livros, no fim das contas, vão contar, né, o crescimento do Harry Potter, explicar por que isso tudo aconteceu no passado dele, por que quiseram matar ele. A citação que eu escolhi, eu vou falar a citação e vou ler a citação e depois eu explico por que eu escolhi essa citação. É uma pergunta que o Harry Potter faz ao diretor da escola, ao Dumbledore, e ele pergunta o seguinte: What do you see when you look in the mirror? Eu já vou comentar a razão desse espelho, enfim. E aí o Dumbledore responde: I see myself holding a pair of thick woolen socks. One can never have enough socks. Another Christmas has come and gone, and I didn't get a single pair. People will insist on giving me books. E aí por que falar do espelho, né? O espelho é um espelho onde cada pessoa que olha para ele vê algo acontecendo. Porque falar que cada pessoa vê uma coisa diferente seria meio óbvio. Mas algo acontece ali no espelho dependendo da história da pessoa, dependendo dos desejos da pessoa. E o Harry sempre vê algo que ele quer ver. E ele pergunta para o Dumbledore o que ele vê, né? E o Dumbledore fala das meias, né? Que, enfim, ele fica pensando e não faz o menor sentido ele falar daquilo. Mas esse espelho, ele tem um papel fundamental no desfecho da história do primeiro livro. E eu acho que nesse momento, com a resposta, não só por tudo que já aconteceu até aquele momento, mas pela resposta do Dumbledore, o Harry começa a perceber que nem sempre o que as pessoas falam ou nem sempre o que as pessoas fazem é tão preto no branco assim. Porque ele vê que foi só uma resposta evasiva do Dumbledore para não falar o que efetivamente ele estava vendo. Então, enfim, eu acho um momento importante, sem spoiler, da história. E que eu acho que é uma das transições que acontecem ali na trajetória do Harry. É um livro muito bom, a história inteira é ótima, e uma das sacadas da J.K., além de falar da transição de um garoto de 11 anos e falar dos 7 anos seguintes dele, mas a escrita vai mudando, não só as coisas que acontecem na vida dele vão mudando, mas todo o cenário ali da história, ele vai ficando muito mais sofisticado, muito mais interessante. E assim, a minha experiência depois de assistir o speech dela está sendo completamente diferente. Então, para quem já leu e pensa em reler a história, ou nunca leu e tem curiosidade, eu recomendo que faça isso, que assista o speech dela primeiro, que conheça um pouco mais da história dela e todos os eventos que acontecem, principalmente com Harry, eu acho que ficam muito mais interessantes e muito mais significativos depois disso. Então, eu já li os 2 primeiros, vou ler o 3º agora, e pretendo ler até o 7º esse ano ainda. E é isso. Até o próximo vídeo.